Imagine comigo. Você já parou para pensar que a ordem que Deus deu a Jonas para ir até Nínive não foi apenas um chamado para pregar em uma cidade distante, mas um convite para confrontar a maior Babilônia do coração humano? Nínive era uma metrópole poderosa, arrogante e cruel, tão temida quanto odiada, símbolo do pecado que domina sociedades inteiras. Agora, se trouxermos esse retrato para o século XXI, veremos que nossas Nínives mudaram de nome, mas não de essência. Hoje, não se chamam mais Assíria, mas continuam sendo lugares que exalam idolatria, violência, injustiça e desprezo pela presença de Deus. Babilônias modernas que se erguem nas avenidas iluminadas das grandes capitais, nas redes sociais que moldam valores, nos sistemas econômicos que esmagam os pobres e até mesmo nas ideologias que tentam apagar a verdade divina. Por isso, essa história é mais atual do que nunca. O que vamos descobrir juntos nesta jornada é que a missão de Jonas ainda ecoa nos ouvidos daqueles que seguem a Cristo. Porque a pergunta que fica é: será que temos coragem de ir às nossas Nínives de hoje? Será que estamos prontos para enfrentar as Babilônias modernas que tentam ditar como devemos viver, pensar e crer? Ou, assim como Jonas, também tentamos embarcar para Tarsis, fugindo do confronto com uma mensagem que incomoda o mundo? Neste vídeo, vamos percorrer 5 capítulos fundamentais. Primeiro, vamos mergulhar na realidade de Nínive, entendendo por que Deus a via não apenas como inimiga de Israel, mas como alvo da sua misericórdia. Depois, veremos como a Babilônia se torna o arquétipo perfeito das forças que ainda hoje tentam controlar a mente e o coração das pessoas. No terceiro capítulo, vamos comparar como Jonas reagiu diante do chamado e como, muitas vezes, repetimos a mesma atitude. No quarto, revelaremos como o arrependimento em Nínive nos dá uma lição que atravessa os séculos. E por fim, vamos refletir sobre a missão de cada um de nós: ser voz profética em meio às Babilônias de hoje. Antes de avançar, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Agora me diga, você está pronto para encarar sua própria Nínive? Se sim, respire fundo, porque a partir de agora, vamos iniciar essa jornada transformadora. Nínive não era apenas uma cidade qualquer. Era a capital do império mais temido da época, a Assíria. Suas muralhas eram imensas, sua população numerosa e sua fama de crueldade corria como fogo entre os povos. Historiadores relatam que os assírios eram especialistas em brutalidade, em espalhar medo, em impor dominação pela força e pelo sangue. Imagine viver em Israel e ouvir que Deus queria enviar você justamente para esse lugar. Jonas não escutou apenas um chamado, ele escutou o maior choque da sua vida. Caminhar para Nínive significava andar em direção à boca do leão, enfrentar uma cidade que não tinha nada a ver com os valores de Deus, mas que era amada por ele a ponto de receber uma segunda chance. Hoje, se pararmos para observar, perceberemos que Nínive não desapareceu. Ela apenas mudou de rosto. As grandes cidades do mundo continuam a ser concentrações de poder, vaidade, violência e idolatria. Os templos da Assíria foram substituídos por arranha-céus. As guerras antigas foram trocadas por batalhas ideológicas. Mas a essência é a mesma. Lugares que parecem inalcançáveis para a mensagem de Deus. O que Jonas via como impossível continua sendo o que muitos cristãos de hoje também veem. Como posso falar de fé em um mundo que rejeita tanto a verdade? E aqui está a primeira reflexão. Qual é a sua Nínive? Talvez não seja uma cidade distante, mas um ambiente de trabalho hostil, uma família que zomba da sua fé, ou até mesmo a sua própria mente que insiste em resistir à voz de Deus. Todos nós temos uma Nínive para enfrentar.
No entanto, a grande revelação é que Deus não olha para Nínive como olhamos. Onde vemos inimigos, Ele vê almas. Onde vemos ameaça, Ele vê oportunidade de misericórdia. Esse é o choque que precisamos entender. O amor de Deus vai além da nossa lógica, e Ele escolhe justamente aqueles lugares que parecem impossíveis para mostrar que o seu perdão é ilimitado. Se Nínive era o símbolo da crueldade no passado, Babilônia se tornou o símbolo supremo da rebelião contra Deus. A Bíblia descreve Babilônia como a cidade que queria tocar o céu com suas próprias mãos, desprezando a soberania divina. Essa imagem atravessa toda a Escritura, chegando até o Apocalipse, onde Babilônia é retratada como a grande prostituta, sedutora de reis e nações, espalhando idolatria e corrupção. E quando olhamos para o nosso mundo atual, vemos Babilônias erguidas em cada esquina. São sistemas que ditam padrões de vida baseados em consumo desenfreado, em prazeres instantâneos, em ideologias que afastam a humanidade do Criador. É a Babilônia da mídia que dita o que é aceitável, a Babilônia da política que negocia princípios por poder, a Babilônia do entretenimento que anestesia consciências e até a Babilônia digital que molda mentes através das redes sociais. Essas Babilônias modernas têm uma característica comum. Elas não apenas vivem sem Deus, elas tentam ocupar o lugar de Deus. Pregam que o ser humano é o centro de tudo, que não existe verdade absoluta, que cada um pode ser o próprio senhor da sua vida. É a mesma arrogância que nasceu em Babel e floresceu em Babilônia. Mas aqui está a verdade dura. Essas Babilônias não estão apenas lá fora. Muitas vezes, elas se infiltram dentro de nós, quando começamos a aceitar valores contrários ao Evangelho, quando priorizamos as coisas passageiras ao invés das eternas, quando preferimos agradar ao mundo ao invés de obedecer ao Senhor. A luta não é apenas contra sistemas externos, mas contra a Babilônia interna que se levanta dentro do coração humano. Jonas foi enviado a Nínive porque Deus queria mostrar que nenhuma cidade, por mais corrompida, está fora do alcance da sua graça. Da mesma forma, hoje, Ele nos envia às nossas próprias Babilônias, para sermos luz em meio às trevas e proclamarmos que ainda existe esperança. Jonas recebeu um chamado claro: levantar-se e ir a Nínive. Mas, em vez de obedecer, ele decidiu embarcar para Tarsis, o extremo oposto. Essa escolha não foi apenas uma questão geográfica, foi um ato de resistência espiritual. A modernidade até oferece muitos navios prontos para nos levar longe do propósito. Carreiras que roubam a nossa alma, relacionamentos tóxicos, vícios digitais que anestesiam a mente. Tudo isso é Tarsis, lugares confortáveis, onde acreditamos que podemos nos esconder do Senhor. Mas assim como aconteceu com Jonas, Deus não desiste de nós. Jonas sabia o que Deus queria, mas não aceitava. Não queria ver seus inimigos alcançando perdão. Não queria confrontar o desconforto. Em outras palavras, Jonas fugia não apenas de Nínive, mas da própria vontade de Deus. E aqui é impossível não nos vermos refletidos. Quantas vezes também tentamos embarcar para Tarsis? Fugimos para dentro do trabalho, para distrações, para vícios, para qualquer coisa que nos afaste do confronto com aquilo que Deus nos pede. Ele enviou uma tempestade para impedir a fuga do profeta. E quantas vezes as tempestades da vida também nos sacodem para nos lembrar que estamos no caminho errado. Problemas que não entendemos, crises que parecem injustas, dores que nos forçam a repensar. Muitas vezes são apenas maneiras de Deus dizer: eu não abri mão de você. Volte para a missão que te dei. A fuga de Jonas é a metáfora da nossa própria fuga. Não fugimos porque não acreditamos em Deus, mas porque sabemos que obedecer exige renúncia. Jonas não queria amar quem ele odiava. E nós? Talvez não queiramos perdoar quem nos feriu, falar de Cristo a quem nos rejeita,
ou permanecer firmes em um mundo que nos ridiculariza. Mas Deus continua chamando, e quanto mais resistimos, mais aprendemos que a fuga nunca é solução. Jonas, finalmente, depois de ser vomitado pelo grande peixe, prega em Nínive, e o inesperado acontece. A cidade inteira se arrepende. Do rei até os animais, todos entram em jejum e clamam pela misericórdia de Deus. E o que parecia impossível, um povo cruel se curvar diante da palavra, torna-se realidade. Aqui está uma das lições mais desconfortáveis da Bíblia. Às vezes, quem consideramos mais distante da verdade está mais pronto para se arrepender do que nós, que nos dizemos próximos de Deus. Esse arrependimento coletivo nos confronta com a maneira como julgamos as pessoas e os lugares ao nosso redor. Quantas vezes olhamos para certas Babilônias modernas e pensamos: não tem jeito, esse mundo não tem mais volta, essa pessoa nunca vai mudar. Mas a história de Nínive mostra exatamente o contrário. Ninguém está além do alcance da graça. Se até a cidade mais cruel da antiguidade se dobrou, não deveríamos acreditar que o mesmo pode acontecer em nossos dias? Hoje, os Jonas modernos enfrentam o mesmo dilema: levar a palavra para ambientes onde parece impossível. Empresas dominadas pela corrupção, escolas tomadas por ideologias contrárias, famílias destruídas pela violência, lugares onde a fé parece sufocada. Mas Deus ainda chama: levanta-te e prega. Porque Ele não desistiu dessas Nínives. O maior desafio aqui não é a dureza de Nínive, mas o orgulho de Jonas. Ele ficou irado ao ver a cidade se arrepender. Queria justiça, não misericórdia. Mas Deus nos lembra que sua compaixão sempre supera a nossa sede de vingança. Essa é a lição que precisamos aprender. Se queremos ser instrumentos do reino, precisamos abandonar o orgulho que deseja punição e abraçar o coração que busca restauração. A história de Jonas não termina com a conversão de Nínive, mas com um profeta amargurado diante da misericórdia de Deus. É um final aberto, como se o Senhor perguntasse: e você? O que vai escolher? Vai continuar preso ao orgulho ou vai participar da minha compaixão? Essa pergunta ecoa até hoje, porque o mundo está cheio de Babilônias modernas, sistemas que parecem inabaláveis, sociedades que desafiam abertamente a fé, corações endurecidos pela idolatria do eu. E ainda assim, a missão continua a mesma: ser voz profética. Isso não significa gritar condenação, mas anunciar esperança. Significa ser sal e luz em ambientes que parecem insuportáveis. Significa não fugir para Tarsis, mas entrar em Nínive com coragem, sabendo que o poder da mensagem não vem de nós, mas de Deus. A missão profética é viver de modo diferente. É resistir às seduções da Babilônia. É manter a fidelidade quando tudo ao redor prega relativismo. É ser ponte para que outros encontrem redenção. Assim como Jonas foi sinal do arrependimento em Nínive, hoje nós somos chamados a ser sinais vivos da graça em nosso tempo. O mundo talvez não entenda, talvez zombem, talvez tentem nos calar, mas a pergunta continua: quem será o Jonas que se levantará contra as Babilônias modernas? Quem terá coragem de amar os que parecem não merecer, de anunciar esperança onde reina desesperança, de proclamar que ainda há tempo para voltar a Deus? No fim, o livro de Jonas é menos sobre um peixe gigante e mais sobre um Deus gigante em misericórdia. E ele continua nos chamando a ser sua voz, mesmo nos lugares mais improváveis. A história de Jonas e de Nínive é um espelho diante de nós. Mostra que o problema nunca foi o tamanho da cidade ou a dureza dos corações, mas a disposição do profeta em obedecer. E agora, esse chamado chega até você. Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Babilônia? Pode ser um amigo afastado, uma família em crise, uma sociedade mergulhada em valores distorcidos. Mas lembre-se,
Deus ainda ama esses lugares, e talvez você seja o mensageiro enviado. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários qual cidade e estado você está assistindo. Queremos orar para que você seja levantado como voz profética em sua própria Nínive. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser despertado para a missão. Deus não desistiu de Nínive e também não desistiu de você.